buscando auxiliar, buscando ajudar, ele obriga os outros a tirarem férias, igual o Lísias fala aqui, e ele mesmo nunca tira férias. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo maravilhoso nesse canal de estudos. E hoje teremos mais um capítulo do livro Nosso Lar. Então, já pega o seu livrinho, caso você tenha. Caso você não tenha, pode acompanhar aqui no vídeo, não tem nenhum problema. E não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar se vocês estão gostando, sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver, que eu posso estar trazendo aqui no canal para vocês. E me seguirem no Instagram, que é @vic_raiz, certo? Então, vamos para o nosso capítulo do dia. Que, para quem não sabe, o último capítulo foi o capítulo 7. O nome do capítulo é Explicações de Lísias, onde o Lísias aí, ele explica um pouco, né, sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos mesmo em si, né, para o André Luiz. E no capítulo 8, a gente vai dar uma continuidade nas explicações de Lísias, mas em relação à organização da colônia Nosso Lar. Então, se vocês pensam que lá tudo é uma anarquia, pelo contrário. Tô brincando, claro, né? Claro que eu espero que vocês não pensem que tudo é uma anarquia, porque não. Lá tem muitas regras, né? Muitas coisas, né? Um funcionamento para que tudo funcione tudo direitinho, tudo bonitinho. E hoje a gente vai, né, abranger um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, lá vamos nós. O capítulo é o capítulo 8, a organização de serviços, tá? Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de me orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então, né, só para vocês entenderem, o André Luiz estava fazendo tratamento ativo lá no lugar, né, que ele estava no hospital, e aí ele pôde sair pela primeira vez com o Lísias. É muito legal, gente, que nessas partes aqui, enquanto eu leio, vocês, se quiserem, fechem até os olhinhos e imaginem, tá, como que é, tá, porque muitas das vezes na nossa mente vem as imagens claras, que é a nossa tela mental, tá, e aí é bem interessante, ele fala aqui sobre ter vastas avenidas, árvores frondosas, ar puro, atmosfera de tranquilidade espiritual, então é muito legal. E aí o Lísias, né, começa a falar. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se doente, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorros aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se solução para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, gente, olha, tá falando sobre o Ministério do Auxílio, tá? Vocês vão entender que tem vários outros ministérios aí. Mas ele tá explicando o que o Ministério, né, do Auxílio faz, um pouco das coisas que eles fazem. Então, olha que legal, no Ministério do Auxílio, que, por exemplo, se preparam as encarnações terrenas, né, organizam-se turmas de socorros para habitantes do umbral. É muito interessante saber disso, porque a gente pensa que não é tão complexo, mas é muito complexo, tá? E aí, ele continua aqui. Há, então, em nosso lar, um Ministério do Auxílio? Perguntei. O André Luiz, né? Aí o Lísias. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Para quem não sabe, isso tá nos capítulos anteriores, tá, galera? Na primeira vez que o André Luiz vai fazer a prece, né, coletiva, ele vê
o governador, tá, da cidade Nosso Lar, cercado de 72 colaboradores. E aí ele está explicando quem são esses colaboradores, que são, aí ele continua aqui, ó, pois são os ministros de Nosso Lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, então olha que interessante, a colônia é essencialmente de trabalho e realização, ou seja, tem outras colônias que cada uma, né, cada colônia tem trabalhos distintos, coisas diferentes. Por exemplo, tem uma colônia que se chama Colônia das Flores, que elas são especializadas em trabalhar, né, com os espíritos que desencarnam, que tem câncer, né? Então, assim, cada colônia é uma forma, é uma maneira. A colônia lar é especialmente, né, de trabalho e realização. E aí ele continua aqui. Divide-se em 6 ministérios. Então, dentro da colônia são divididos 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros, né? Então, são 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros no comando ali. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento e da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, ou seja, os 4 primeiros ministérios, eles nos aproximam aqui, né, da crosta terrestre, de nós humaninhos. E os outros 2, os últimos 2, né, nos ligam ao plano superior, então as esferas mais superiores aí. Visto que nossa cidade espiritual é zona de transição, né? Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do Auxílio. Então, para quem está acompanhando aí todos os videozinhos do canal que saem toda terça-feira às 7 da noite, sabe que o Clarencio, né, que participou de vários outros capítulos, ele é um dos ministros, e ele é um dos ministros do Auxílio, do Ministério do Auxílio. E aí o André continua. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Aí o Lísias, né? Sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Olha só essa frase. Vou continuar e depois eu vou explicar. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, todas as ideias, olha que perfeito. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Ou seja, todas as organizações aqui que a gente tem no mundo... A gente já conhece aquela frase, né? Meu Deus do céu. Corta de novo. A gente já conhece aquela frase, né? Que não tem uma folha que caia sem que Deus permita. Então, tudo o que acontece aqui no mundo é com permissão de Deus. E com permissão dos espíritos que trabalham em nome de Deus. Aí os espíritos superiores, eles auxiliam nós, os meros humaninhos, aqui na crosta terrestre, para que a gente possa evoluir, né? Então, só que aí ele fala, o homem vulgar ignora essa questão, que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior, né? E é muito interessante isso, porque ele fala aqui, o pensamento humano selvagem, na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador. Todos nós temos capacidade de criar, né? Quando inspirados pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Ou seja, muitas das coisas que é realizadas aqui no nosso planeta Terra, os homens ou mulheres que fizeram isso, eles tiveram inspirações de espíritos superiores para que o mundo funcionasse da tal maneira que funciona hoje. Nada é sem orientação. Tudo acontece até onde Deus permite, né? E dentro do planejamento que os espíritos superiores, junto com o nosso governador Jesus, fez, tá? E aí a gente continua. Aí o André Luiz, né? Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea
possuem igualmente natureza específica. Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Então, olha só, o Nosso Lar, né, a colônia Nosso Lar, ela tem uma história como qualquer cidade aí que vive aqui no planeta Terra, normal. E aqui o Ulisses explica que foi, né, Nosso Lar foi fundada, né, de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, ou seja, a luta deles foram bem difícil para poder construir ali a colônia, né? Segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento, há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Então, eles estão falando aqui que realmente foi um trabalho muito árduo, né? Que não, ali tinha poucas coisas formadas. Ele até compara aqui com natureza rude e incivilizada, né? Como existe aqui na Terra, né? Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas. Então, gente, quando eles falam aqui do silvícolas, é porque antes dos portugueses, né, irem fundar lá o Nosso Lar, os índios que desencarnavam, muitos deles iam para essa região. Então, tinha aí feito algumas criações, né, rasas, porque os índios ainda não tinham tanto, né, a evolução ainda para poder criar coisas grandes e tudo mais. Então, meio que tava tudo, digamos, uma bagunça. E aí começou o trabalho árduo, né, dos fundadores, dos portugueses, para trabalhar e fazer hoje o que o Ulisses aqui falou, por exemplo, vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, né? Hoje o que tudo isso de beleza que o André Luiz fala foi criado aí pelos portugueses e foi um trabalho árduo, não foi coisa fácil, né? E aqui ele até fala: notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Então, né, no caso, os índios, eles criavam coisas, né, muito pequenas, assim, bem infantis, igual ele fala aqui, infantis e rudimentares. Então, estava tudo bem com uma bagunça, algumas criações, mas nada demais, e aí começou o trabalho árduo aí dos portugueses. E aí ele continua: os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui serviço perseverante, solidariedade fraterna e o amor espiritual. Então ele comparou quando os europeus, né, estavam aí descobrindo as terras e tudo mais aqui na Terra, só que aqui se empregavam as guerras, a escravidão, né, coisas horríveis. Só que lá, ele fala, o serviço perseverante, o que ficava lá, né, era o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Então, gente, feedback dessa parte, olha como tudo é muito mais complexo do que imaginamos, né? Quem aí teria imaginado, né, quem nunca leu aí o livro Nosso Lar, né? Quem poderia imaginar? A primeira vez que eu escutei, né? Porque a primeira vez que eu escutei, eu não li, eu escutei o audiolivro. Eu fui de cara, porque é uma história por trás de tudo, né? Maravilhosamente linda. E é muito interessante saber disso, tá, galera? Então, tudo é muito maior do que pensamos, né? Aqui a gente é muito limitado, é só ver o que a gente consegue ver, tocar. Mas há muito mais a se descobrir e a aprender. Por isso que é tão importante a nossa busca pelo conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual, pois é algo que eleva as nossas almas, certo? E aí o André Luiz continua aqui. A essa altura, atingíamos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu.
E então o André Luiz, eles pararam aí numa praça, né, maravilhosa, como o André Luiz cita aqui. E aí o Lísias continua. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localizava a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos. Utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Olha o tamanho, gente. Então, olha só que legal. Eles param numa praça maravilhosa, né? Ali. E aí é onde começou a fundar, né? A fundação da cidade Nosso Lar, na época dos portugueses, começou nessa praça, aonde o André Luiz está com o Lísias, nesse momento aqui que eles estão contando, né? Além disso, né? Ele fala que na praça tem o ponto de convergência dos 6 ministérios, que é aqueles ministérios que a gente acabou de ver na página anterior. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E aí ele também fala que ali vive o abnegado orientador nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Só 3.000 funcionários. Apenas 3.000 funcionários, né? Já estamos acabando. Aí ele continua aqui. Entretanto, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar em outras esferas, renovando as energias e valorizando conhecimentos. Nós, outros, gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Então ele fala, né, primeiramente ali que o governador trabalha naquela parte da praça ali onde ele mora. Além disso, ele fala que ele é o trabalhador mais infatigável, né? Ou seja, que nunca sente fadiga e o mais fiel que todos eles reunidos. Porque ele fala aqui que os ministros, eles, né, tiram um tempinho ali, né, quando é possível, claro, para ir para outras esferas, renovando as energias, estudando, né, buscando conhecimento. Ele, né, aqui ó, nós outros, né, os trabalhadores lá buscam se divertir, entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos às férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa. Mesmo no que concerne às horas de sono, parece-me que a glória... Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, como exceção das assembleias referente às preces coletivas, raramente eu tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, olha que interessante falar disso, gente. O governador de Nosso Lar, que a gente pensa, né? Se a gente for pegar os governadores, né, os presidentes aqui do nosso país, o que eles fazem de bom, né? A gente fica decepcionados até, né? O governador de Nosso Lar nunca se dispõe, ele tá sempre trabalhando, ele tá sempre em auxílio dos espíritos ali, né? Sempre buscando auxiliar, buscando ajudar, ele obriga os outros a tirarem férias, igual o Lísias fala aqui, e ele mesmo nunca tira férias, nunca pega, né, mesmo para repousar, para descansar, mal dorme. Então, olha só, gente, que interessante, né, o porquê que ele tá ali, né? Porque, claro, que eles não iam colocar qualquer espírito para ser o governador. Então, é bom que a gente reflita sobre isso, porque tem muitas pessoas que querem, né, ser chefes e querem ser governadores, assim, no sentido de mandar, de ser líder, né? Mas, às vezes, não querem fazer o necessário, né? Que é ser leal, que é ser amigo, que é ser companheiro, que é ajudar, que é se dedicar mesmo de alma para fazer aquilo ali que precisa ser feito. Na maioria das vezes as pessoas, infelizmente, querem para aparecer, querem para mandar, para serem soberbos, arrogantes, né? Os humanos ainda eles têm muito que aprender. E aqui a gente vê um ótimo exemplo, né? E lembrando que o Lísias, ele fala que tá ali há 40 anos, o Lísias, e nunca, tirando as horas das preces, né, coletiva ali, que todo mundo se reúne e tudo mais,
Raramente ele vê o governador fazendo alguma coisa, etc. Ele tá sempre trabalhando, ele tá sempre, né, auxiliando, ajudando aí. Então é maravilhoso ver isso. E aí, pra concluir, ele fala aqui, ó. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Calava-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e bem-vencido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Então, gente, esse governador, até, né, o momento que esse livro foi publicado, né, o governador estava no comando ali, né, do Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, há 114 anos, né? Então, se você achava aí que era igual nosso paizinho, que é 4 anos troca, não, gente, ele só está lá há 114 anos. E é maravilhoso de ver isso, né? E é muito interessante pensar isso, galera, porque realmente não são todos que estão dispostos a fazer esse serviço que ele faz, por exemplo, né? As pessoas só querem ter o poder, né? o título, mas o fazer, o acontecer, o ter atitude, o fazer o que é necessário, muitas, né, não fazem. Mas a gente pode aprender um pouco mais, tanto com esse governador, né, quanto com o Lísias, porque esse capítulo, gente, ele é um dos capítulos assim, mais recheados de informações. Todos são, né? Mas esse aqui, ele conta realmente a história, como funciona, né, a colônia Nosso Lar. Então, é maravilhoso. E mais, nos capítulos próximos, a gente vai entender mais, por exemplo, como que é o dinheiro, entre muitas outras coisas, tá bom? Então, a gente fica por aqui, nesse capítulo. Eu espero que tenha sanado aí várias dúvidas de vocês. Esse capítulo, eu vou ser bem sincera, é um dos meus preferidos. Eu lembro que eu escutei, assim, o livro Nosso Lar várias vezes. E todas as vezes que chegava nessa parte que ele falava dos portugueses, eu achava muito legal. Porque a gente não imagina, né? E aí eu não imaginava, pelo menos, que eram os portugueses que tinham fundado e tudo mais. E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, que interessante. A tarefa de casa de vocês dessa semana é ler o capítulo 9, tá? Quem tem o livro aí, quem pode ver, tem o audiolivro também, gratuito aí no YouTube. Escutem o capítulo 9 e aí iremos comentar, iremos ler, né? E vai ser super interessante, tá, galera? Então, mais uma vez, comentem, curtam, compartilhem, tá? Que é muito importante que vocês façam isso. E não deixem de se inscreverem no canal, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem!